Ok. Daniel capítulo 4. O tema de Daniel 4 é a conversão de Nabucodonosor. Assim como cada uma das histórias que nós estamos estudando em Daniel, Daniel 4 também tem uma profecia. Não é um capítulo profético, é um capítulo histórico, mas cada história de Daniel tem uma profecia. Nós vamos descobrir depois o que é a profecia, ou de que evento futuro Daniel 4, através de sua história, profetiza. O tema é a conversão de Nabucodonosor. Então, vamos repassar a vida de Nabucodonosor para nós compreendermos como Deus conduziu a vida desse monarca babilônico à conversão ao Deus verdadeiro. Qual foi o primeiro passo, podemos dizer, ou a primeira experiência na vida de Nabucodonosor que o colocou em contato com o Deus verdadeiro, com a religião verdadeira? Qual foi o primeiro impacto? Depois dos 3 anos, Nabucodonosor, ele examina os 4 hebreus. E ele encontrou esses 4 hebreus o que, diz a Bíblia? 10 vezes mais inteligentes. Então este foi o primeiro contato que Nabucodonosor teve com o Deus verdadeiro. A Bíblia usa a expressão 10 vezes mais doutos. Segunda experiência. Sementes foram plantadas em seu coração no decorrer de sua vida. Qual foi a segunda experiência? A revelação do sonho por parte de Daniel. E em cada situação ele foi levado a reconhecer a superioridade do Deus de Israel com os seus deuses. Na questão aqui do final dos 3 anos da educação de Daniel, ele foi levado a concluir que os 4 hebreus eram 10 vezes mais doutos do que os sábios de Babilônia. Em Daniel 2, ele foi levado a reconhecer que o Deus de Daniel, ele pode revelar o sonho e interpretar sonhos. Terceira, qual foi a terceira experiência? A fornalha de fogo. E a quarta está em Daniel capítulo 4, que nós vamos estudar agora. E se ele não tivesse convertido depois de tão claras evidências aqui, gente, não teria jeito. Mas nós podemos ver na vida de Nabucodonosor algumas lições de como Deus trabalha na vida do ser humano. Deus, ele não desiste facilmente. Deus, ele faz de tudo para salvar o homem. Deus, ele trabalha através de circunstâncias. Ele traz para o homem evidências inconfundíveis de sua existência, de seu amor, de seu poder. É lógico que a misericórdia de Deus, ela não dura para sempre. E o homem, ele precisa chegar a um momento de decisão. No caso de Nabucodonosor, isso aconteceu. Não foi fácil para um homem, na posição de Nabucodonosor, de tomar tal decisão. E talvez por isso é que depois de mesmo muitas evidências e ele não ter se convertido, Deus continuou trabalhando. Porque cada experiência amoleceu cada vez mais o seu coração. Mas alguém poderia dizer, poxa, depois de ter visto que os hebreus eram 10 vezes mais doutos, Nabucodonosor teria já se convertido. Ou pelo menos depois da revelação do sonho, com certeza depois disso ele teria se convertido verdadeiramente. E depois da fornalha de fogo, ele ainda retroceder, o tempo da graça deveria ter expirado para esse homem. Podemos ser levados a pensar dessa forma, mas e nossas vidas? Será que estaríamos dispostos a ser tão justos com a nossa própria pessoa? E as nossas experiências? E quantas vezes nós retrocedemos depois de tão claras evidências de Deus?
Daniel capítulo 4, versículo 1. Outro detalhe, em outro dia nós vamos fazer uma cronologia dos eventos relatados no livro de Daniel. Mas hoje eu vou só dar para vocês a seguinte informação. Nabucodonosor, ele reinou do ano 605 a 562, sendo que seu primeiro ano oficial foi ou em 605 ou 604. No caso, ele poderia até assumir o reino em 606, como nós já falamos. Mas mantém isso em mente. Então, com certeza, os eventos descritos em Daniel 4, eles teriam ocorrido entre 580 a 562. Então nós vamos colocar que o edito, isso não é algo que nós podemos determinar com certeza. O que é certo é que ele morreu em 562. Isso é certo. Não podemos ter certeza em que ano o edito de Daniel 4 foi escrito. Foi escrito antes de 562, que ele não escreveu depois de sua morte. Então nós vamos colocar o ano do seu edito, 563, que é o ano que o comentário bíblico nos apresenta como o ano no qual Nabucodonosor escreveu o edito. Daniel 4 não é um capítulo escrito pelo próprio Daniel. Foi escrito por Nabucodonosor. É o edito do rei. É a carta que ele escreveu após sua conversão, descrevendo os eventos que logo precederam a sua conversão. Vamos para Daniel 4, verso 1. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então, assim como em Daniel 3, ele trouxe uma mensagem para todos os povos, línguas e nações, aqui em Daniel 4 também, só que dessa forma, uma mensagem diferente, objetivos diferentes. Em Daniel 3 era para engrandecer o seu nome, o seu reino, a sua autoridade. Daniel 4, o foco agora está em outra coisa. Olha só a introdução. Paz vos seja multiplicada. Parece uma carta de Paulo aos Coríntios ou aos Tessalônicos. Não é aquele mesmo rei, ditador, autoritário, intransigente. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Outra coisa que nós vamos notar nesse edito de Nabucodonosor é uma diferença entre o final de Daniel 3 e o início da carta de Daniel 4. Lembra que no final de Daniel 3, Nabucodonosor, ele fez uma proclamação, ele fez um decreto. Final de Daniel 3, vamos relembrar o decreto. Daniel 3, 29. Por mim, pois, é feito o quê? Um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Foi um bom decreto que Nabucodonosor fez aqui? Foi melhor do que aquele que foi feito no início do capítulo de Daniel 3, em que ele queria que todas as nações, povos e línguas adorassem a imagem de outro? Foi melhor? Ele agora apenas mudou de Deus, mas não mudou o quê? O espírito, não mudou as ferramentas para alcançar os seus objetivos religiosos. Ou seja, ele ainda era babilônico em sua abordagem evangelística. Qualquer um que não compreender e blasfemar contra o Deus de Israel seja despedaçado. Nós vamos ver um contraste entre
a forma de evangelismo de Daniel 3, de Nabucodonosor, e o que nós vemos em Daniel 4. Duas abordagens diferentes. Daniel 3 seria pela força. Em Daniel 4, através da influência. Através do poder da convicção. Na década de 1890, um pastor adventista chamado A.T. Jones, ele foi levado diante de homens do Congresso dos Estados Unidos para defender sua igreja no que diz respeito à liberdade religiosa, porque um decreto dominical estava sendo ameaçado a ser passado. Praticamente foi passado. Em vários estados já estava até sendo impostas determinadas restrições. Então ele foi levado diante do Congresso. Eu tenho o livro que relata palavra por palavra o que foi dito a A.T. Jones e como ele respondia determinadas perguntas. E nesse diálogo, ele lá diante do Congresso americano, se defendendo, ele falando que o Estado não tem o poder, nem o direito de impor nenhuma prática religiosa sobre nenhum dos cidadãos, mesmo se a prática for boa. No que diz respeito ao relacionamento entre o homem e Deus, o Estado não tem prerrogativa. É lógico que os últimos 6 mandamentos, que tem a ver com o relacionamento entre o homem e o seu próximo, o Estado precisa intervir. Por exemplo, eu não posso dizer, a minha religião me permite ter 5 mulheres, ou a minha religião me permite entrar na casa do meu vizinho e levar as suas coisas. Essa é a minha convicção religiosa. Nós não podemos dizer que o Estado não tem o direito de intervir, porque o Estado tem a responsabilidade de proteger os relacionamentos entre as pessoas. O Estado tem a responsabilidade de proteger a liberdade de todos. Agora, se a minha liberdade afeta a liberdade de outro, então o Estado precisa intervir. E o Congresso argumentou a A.T. Jones que passar essa lei para santificar o domingo estava em harmonia com a prosperidade espiritual da sociedade. Então era o dever do Estado impor tal lei que protegeria os cidadãos, porque um dia para as famílias poderem passar juntas com seu Deus era bom para a sociedade. Só que A.T. Jones disse não. Naquilo que diz respeito ao relacionamento entre o homem e Deus, o Estado não deve intervir, que nem todos terão a mesma consciência de como o seu Deus deve ser adorado. Então eles fizeram a seguinte pergunta, que eu quero frisar. E se nós estivéssemos passando um decreto para a guarda do sábado, o que você diria a respeito disso? O homem que fez essa pergunta a A.T. Jones, pensando que A.T. Jones então iria dizer, não, aí se for o sábado tudo bem. E A.T. Jones olhou para ele e disse, mesmo se fosse o sábado, o dia que eu guardo, não seria correto da parte do Estado estabelecer tal lei. Então a questão não era que era o domingo que estava sendo imposto. Essa não é a questão. A questão do decreto dominical não é só que é o dia errado, mas é também a forma errada de colocar os princípios de Deus diante do povo. Vocês estão acompanhando? Então não é só apenas ter a teologia certa, não é apenas ter a verdade presente, é promover a mesma com o espírito e os métodos corretos. E a imposição não é de Deus. Aí com tudo isso, nós vamos falar mais sobre liberdade religiosa em Daniel 6, mas com tudo isso, uma vez estávamos estudando isso lá na faculdade, e um aluno então falou, então por que aqui na escola nós não temos liberdade de dormir a hora que queremos, temos que dormir 9h30, não podemos namorar, isso não é liberdade religiosa, porque a escola está impondo princípios sobre nós.
Aí o professor disse o quê? Mas a escola não está te obrigando a estar aqui. Ou seja, você tem a liberdade religiosa de estar aqui ou não. Mas escolhendo estar nessa instituição, que não é uma sociedade, é uma escola, assim como qualquer empresa ou qualquer escola, existem regulamentos, quer sejam princípios ou não, você escolhe estar aqui, e ao escolher estar aqui, juntamente você está escolhendo se submeter às regras e os procedimentos da escola. Então não confundamos. A liberdade religiosa é quando o Estado impõe sobre os seus cidadãos regulamentos em relação à sua forma de adorar o seu Deus. Entendeu? Como, por exemplo, o Estado fala, não vamos mais ter ídolos nas igrejas. Se a Igreja Católica tem lá uma estátua de Maria dentro de sua igreja, isso está afetando a sua liberdade? Não. Deixe os católicos adorarem como eles querem adorar. Agora, vocês, como adventistas do sétimo dia, têm o quê? O dever, a responsabilidade de pregar a verdade e chamar o povo de Deus fora de Babilônia. Mas, como Estado, nenhum homem tem o direito de dizer para o católico e obrigar o católico a adorar assim ou assado. Não tem. Ou seja, o católico ele precisa deixar suas práticas erradas, se é que são erradas, e eu acredito que são, não porque o Estado impôs tal obrigação, mas porque ele está convencido pelo Espírito Santo que aquilo é errado. Vocês estão entendendo? Deus ele não quer uma religião que as pessoas seguem por obrigação, mas sim por convicção. Deus ele não quer pessoas que apenas sigam uma religião porque o Estado manda. Então isso não é conversão. Isso é coesão, opressão, é conformação em vez de conversão. Você não quer se conformar, você quer se converter. Então Deus não quer súditos em seu reino que o servem por medo, mas sim por amor. Esse é o grande princípio do grande conflito que tem nos ensinado. Deus ele não quer por força, ele quer por amor, por livre e espontânea vontade. Então, Daniel capítulo 4, nós vemos o espírito de um homem convertido, que a gente não vê aqui imposição. Nós vemos uma carta convincente. Ele tinha direito, como rei, de escrever uma carta para todos os povos, nações e línguas. Tinha esse direito. Não era uma carta estabelecendo nenhum decreto, era só uma carta informativa, como se fosse uma epístola, um sermão, um testemunho pessoal. Ele tem esse direito. Vamos terminar o verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então ele declara os objetivos de seu edito. Qual era? Tornar conhecido os sinais e maravilhas que Deus fez a seu respeito. Verso 13. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então essa é a introdução de sua carta. Verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. E a razão pela qual o comentário bíblico coloca o ano do edito de Nabucodonosor 563 é porque ele estava, como ele disse aqui, sossegado em sua casa e próspero em seu palácio. Está vendo isso? Ele não estava mais guerreando, ele já havia alcançado. Em que ano ele destruiu Jerusalém? 586. Disso nós sabemos. Nós também sabemos que, alguns anos depois, ele ficou livre de guerra. Ou seja, ele alcançou o que ele queria. Agora o seu reino estava em paz, dominando, em poder. Então a gente vê que
isso tudo aconteceu no final de seu reinado, não no início, que ele estava em paz. Então, Nabucodonosor estava sossegado em sua casa, próspero em seu palácio, e a gente sabe que a prosperidade, ela leva ao quê? Orgulho, autoconfiança, corrupção. Então, ele não soube administrar essa grande prosperidade. Provavelmente alguns anos passaram depois do que aconteceu em Daniel 3. Então, quando nós temos uma experiência com Deus, mas nós não deixamos aquelas convicções continuarem e não procedemos para frente, o inevitável é retroceder. Ou seja, igual a planta, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Ela não fica parada. Ou ela está indo para frente, ou ela já está morrendo. Da mesma forma, quando Nabucodonosor teve suas várias experiências com Deus, ele deixou o tempo passar e aquele pequeno amor foi se esfriando, então houve um retrocesso. Verso 5, ele diz assim: tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que fizessem saber a interpretação do sonho. Não aprendeu sua lição. A gente vê aqui que realmente ele esqueceu, voluntariamente, porque agora ele tem um sonho, não é diferente do que aconteceu décadas atrás, e ele chama os sábios novamente. Ele já sabia que os sábios não tinham. Dessa vez ele não se esqueceu do sonho. Olha só. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Mas não me fizeram saber o quê? A sua interpretação. Interessante, né? Dessa vez o problema não era que o sonho não era conhecido. E eles se recusaram de dar qualquer interpretação. Talvez eles aprenderam alguma coisa. Verso 8 diz assim: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Nabucodonosor falando. E Nabucodonosor, obviamente, não estava pedindo que Daniel o dissesse o sonho. O sonho, o próprio rei lhe disse, está vendo? Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Então, Nabucodonosor mesmo, ele relata para Daniel o que ele viu. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vindo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacude as suas folhas, espalhai o seu fruto, afuguentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo,
e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. Esse pedaço aí, guarda em suas mentes, porque em Daniel 7 ele vai reaparecer. Essa parte. Coração de homem transformado em coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Também esses 7 tempos, lembram-se disso. Tempos, baseado em Daniel 4, um tempo representa um ano. Tempos são anos. Então, passariam 7 anos, de acordo aqui com o vigia, o santo, as raízes permanecendo, isso quer dizer que há uma segunda chance para ela, certo? Verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, Daniel, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Baseado em que Nabucodonosor tinha a convicção que Daniel podia? Experiência passada, principalmente a de Daniel 2. Verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, quem está escrevendo isso? Nabucodonosor. Então, ao escrever, ele chama Daniel de quê? Daniel. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar. Vocês conseguem ver aqui como muda? Quando ele está relatando a própria história e falando de como ele trouxe Daniel à sua presença, era só Beltesazar. Entendeu? Mas ao escrever, ele fala, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora. Por que será que Daniel estava atônito por uma hora? Será que Daniel imediatamente entendeu o que o sonho quis dizer? Sem dúvida. Recuou da tarefa. Também tinha uma certa simpatia por Nabucodonosor. Daniel esteve atônito por uma hora e os seus pensamentos o turbavam. E como será que quando Nabucodonosor viu a cara de Daniel, Nabucodonosor soube, ele já sabia na realidade, mas agora ele estava certo de que a interpretação não é favorável a ele. E os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Nabucodonosor, ele queria saber o quê? A verdade. Ele não queria ser bajulado, lisonjeado. Ele queria entender a verdade. Ele compreendeu a gravidade da mensagem, a seriedade. Aqui nós temos uma lição para os pregadores, profetas e pregadores. Quantas vezes Ellen White, quando ela recebia uma determinada visão, quando a tarefa não era agradável, ela se recuava de trazer à pessoa ou ao grupo de pessoas a mensagem determinada por Deus. E quantas vezes pastores, às vezes, ao observar determinadas coisas em seus membros, em sua congregação, ou até mesmo, vamos dizer que um ancião caiu no adultério, por um motivo ou outro, é difícil chamar o pecado pelo nome. Ninguém diz que é agradável confrontar. Muitas pessoas têm uma personalidade pacífica e não gostam de confrontação. Mas a realidade é que, às vezes, para fazer o que agrada a Deus, nós vamos precisar fazer coisas desagradáveis.
E eu fico imaginando quantos de nós teremos a fibra, a coragem de Daniel. Eu, você, qual é a nossa postura diante de tarefas complicadas e desagradáveis? Como deve ter sido para João Batista, quando ele teve a oportunidade e a responsabilidade dada por Deus de olhar para os olhos de Herodes, dizer: Herodes, não te é lícito possuí-la. Como é desagradável essas tarefas. Mas quando Deus nos coloca em posições de responsabilidade, é inevitável uma responsabilidade desagradável. Quem é líder, infelizmente, ao lidar com a natureza humana, você terá situações difíceis. É inevitável. Não corra, não fuja. Não seja como Jonas, que recuou de tal tarefa. Jeremias foi tentado muitas vezes a recuar. Olha o que Deus disse aqui em Jeremias 26. Talvez essa promessa de Deus é uma ordem, mas nós podemos entendê-la como promessa. Em Jeremias 26, verso 2. Assim diz o Senhor, Deus falando a Jeremias, Jeremias 26, 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. E quem quiser ver o contexto de Jeremias, não foram palavras agradáveis. Judá estava em profunda apostasia, as palavras foram duras, elas foram controversas, elas foram difíceis. Mas olha a última parte do versículo. Qual foi a ordem de Deus? Não, qual é a próxima palavra? Omitas nenhuma palavra. Não omitas uma palavra. Recentemente eu estava ouvindo alguns sermões clássicos de um pastor já falecido, adventista. Ele foi professor de teologia na Atlantic Union College, faculdade adventista no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Inclusive ele foi professor do pastor Peroso. O nome dele era Ralph Larson. Estava falando, eu achei muito interessante o que ele falou. Uns sermões que foram gravados muitos anos atrás, mas clássicos foram preservados, nós temos em inglês hoje. Ele disse que ser um pregador fiel não é apenas pregar a verdade ou deixar de pregar o erro, mas ser um pregador fiel é pregar a verdade que seja relevante. Se eu sou um pastor de igreja e há um problema grande na minha igreja com a fofoca, não é ser fiel ao meu chamado eu pregar sobre o novo céu e a nova terra e contar lindas histórias de como anjos foram enviados por Deus para operar milagres na vida das pessoas. Ser fiel é pregar o que é relevante. É dizer o que o rebanho está precisando naquela determinada ocasião. Então Daniel, ele teve uma situação difícil. Ele ficou pasmo uma hora, Nabucodonosor percebeu e disse: Daniel, conta-me a verdade. Nem sempre os reis ou os ouvintes nossos terão a mesma abertura, coração aberto para ouvir. Qual seria a nossa postura? Estamos já com tal fé e coragem de fazer o que é certo deixar as consequências nas mãos de Deus? Ok, Daniel 4, abrindo aqui um parêntese, é uma profecia, ou seja, a história revela para nós um evento futuro, que é o seguinte. Jesus mencionou em Lucas 21, versículo 12, até o verso 15. Lucas 21, 12 a 15.
Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Essa profecia aqui de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ela teve 2 cumprimentos nos dias dos apóstolos, antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, e ela terá um cumprimento antes da volta de Cristo. Ok? Lucas 21, versículo 12 a 15, então, apesar de ter tido um cumprimento nos dias dos apóstolos, também terá antes da volta de Cristo. E aqui ele disse que os seguidores de Cristo seriam lançados em prisões, sinagogas, usando o termo sinagogas, que se aplica mais aos dias dos apóstolos, mas tem uma aplicação também para os últimos dias. Mas aí diz assim: e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Então nós temos, de acordo com as palavras de Jesus, algo que acontecerá antes da volta de Cristo. Que Deus, Ele trabalhará para converter os grandes governadores, os reis, os presidentes da terra, através de testemunhos dados pelos seus servos, especialmente sob o alto clamor. Deus trabalhará. Deus colocará o seu povo fiel em posições propícias para dar aos homens grandes desta terra a oportunidade de o conhecer. Aí ele dá aqui, inclusive, uma promessa. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então essa é a promessa de Deus para os jovens da última geração, que como Daniel e seus companheiros serão colocados diante dos grandes desta terra para dar testemunho da verdade. Baixo o poder do alto clamor, Deus dará as palavras. Então essa é a profecia de Daniel 4. Vamos agora voltar a Daniel capítulo 4. Vamos dar continuidade. Então Daniel, ele teve medo, mas Nabucodonosor o encorajou a dar uma testemunha fiel e verdadeira da interpretação do sonho. Verso 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Aqui Daniel está repassando o próprio sonho. Verso 22, interpretação. És tu, ó rei, que cresceste como a árvore, então a árvore representa Nabucodonosor, e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na época, não havia termos médicos para as diferentes doenças que hoje nós conhecemos por nomes.
Estamos falando especialmente a doenças psicológicas, mentais, como bipolaridade, diferentes outras doenças mentais que existem, insanidade, diferentes espécies de insanidade que muitas pessoas sofrem. E existem diversos fatores que contribuem para determinadas doenças e problemas mentais. Enquanto a Nabucodonosor, nós sabemos, não sabemos? O problema, o fator principal, era um problema espiritual. Deus, ele permitiu que ele perdesse sua capacidade de raciocinar como homem. Ele perdeu a sua razão. Sua mente ficou igual a de um animal. Mas isso não é incomum nos nossos dias. Só que hoje nós damos diferentes causas, explicações, e existem até medicamentos para tentar reverter os sintomas. Eu acredito que se não todas, a maioria das doenças mentais são espirituais. E existem fatores que só Deus sabe, mas que tem a ver com a luta entre o bem e o mal. Todos nós travamos. Nabucodonosor, então, ele ficou 7 anos com algum tipo de insanidade, ele perdeu sua razão. Ficou sem mente para raciocinar. Vamos segurar o dedo em Daniel 4 e abrir em Provérbios 16, 18. Aqui na experiência de Nabucodonosor nós vemos ilustrado um princípio bíblico. Provérbios 16, 18. Diz assim: a soberba precede o quê? A ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Nós vemos esse texto ilustrado na experiência de Nabucodonosor em Daniel 4. O orgulho e a altivez do espírito, a satisfação própria. Se você chegar a um momento em que você se sente muito bem com a sua própria condição ou com as suas próprias realizações, pode ter certeza que em breve você será cortado igual Nabucodonosor foi. Isso, não sei se vocês conseguem ver, é um ato de misericórdia de Deus. Deus, ele quer salvar sua alma, ele não quer te dar uma boa reputação, e riquezas e poder e todas essas outras coisas que os demais almejam. O objetivo principal de Deus na sua vida é a sua salvação. E se ele precisar de realizar isso através de sofrimento, que assim seja. Vocês não concordam? Às vezes a aflição é o agente que Deus usa para salvar as nossas almas. A dor, outro agente que Deus usa para salvar as nossas almas. Tem outra, a decepção. Que ferramentas duras, né, para nos salvar, mas a questão é que nós nos encontramos perdidos sem Deus. E precisamos de aprender lições acerca do pecado, porque nós muitas vezes temos uma identificação muito íntima com o pecado. E às vezes a única forma que Deus possa nos ensinar acerca da malignidade do pecado é através do sofrimento. Deus, ele tem 2 opções. Ou ele arbitrariamente arranca o pecado de nós e tira o nosso livre-arbítrio, ou ele precisa nos convencer que o pecado é mau. Só 2 formas de Deus poder nos salvar e levar para o céu. E ainda eliminar o pecado. Tirar o nosso livre-arbítrio, e aí perde-se o amor e perde-se a felicidade. Ou ele tenta ajudar o homem a raciocinar e chegar à sua própria conclusão: o pecado não presta, não vale a pena, quero me afastar dele. E para isso, na maioria dos casos, é através da aflição. Quando nós sofremos, nós conseguimos ter um vislumbre de o que é o pecado. Às vezes é por causa da nossa própria escolha, às vezes é por escolha dos outros, mas o sofrimento nos ajuda a compreender que o pecado não presta. Daniel 4, versículo 25. Serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu.
e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, até você conhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, estou falando a vocês agora, até você conhecer isso, até eu conhecer isso, talvez nós vamos ter algumas experiências desagradáveis na vida. Talvez estamos lutando de alguma forma contra a voz da consciência. Até que conheças que o Altíssimo reina sobre os homens, Deus ele vai permitir determinadas situações para que venhamos a cair aos joelhos e reconhecer sua supremacia. Verso 26. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para si, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Graças a Deus, quando Ele permite situações desagradáveis, Ele ainda poupa a raiz. Nós não somos consumidos por sua misericórdia. Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Olha, ele vai à raiz do problema. Rei, para resumir, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você precisa abandonar o pecado. É um bom texto para defender a vitória sobre o pecado. Ele não disse, põe fim a alguns dos seus pecados. Põe fim aos seus pecados. Ou seja, todo pecado conhecido, rei, abandone. Pratica justiça, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Assim como as promessas de Deus são condicionais ao quê? Ao proceder do homem, também os juízos de Deus são condicionais, não são? Que exemplo nós temos na Bíblia? Jonas, Nínive. Deus fez uma proclamação, mas a reação do povo mudou aquilo que Deus havia dito. Davi, nós também temos Judá. Se Judá tivesse atendido as palavras de Jeremias, talvez poderia ter sido revertida a sentença da destruição, poderia até ter tido a invasão, mas a destruição poderia ser poupada. Então, assim como as promessas são condicionais, os juízos também são. Nenhuma promessa de Deus é sem condição. Nenhuma. Verso 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, mais uma vez, o que acontece? Convicção, mas tempo passa. Verso 30 diz assim, falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Então o que ele perdeu? O entendimento. Seria terrível. Um dos melhores dons. Talvez a gente nem pense, porque é tão natural você acordar de manhã e poder raciocinar. Saber para onde ir, que roupa se vestir, o que comer, escovar os dentes, amarrar os sapatos. Não é a tua mão, não. Não é a tua boca e nem os teus pés. Está tudo aqui. Já pensou perder a capacidade? De que serve o teu laptop?
se ele não liga? Pode ser o laptop mais lindo do mundo. Se ele não liga, que serve? Já pensou se o nosso HD deixa de funcionar? Perde a memória? Gente, é um dom. Eu conheci um irmão, quando eu estava na faculdade, ele veio para um congresso, ele ficou no meu quarto. Tive a oportunidade de orar com ele algumas vezes. Cada oração, sabe qual era a primeira coisa pela qual ele agradecia? Senhor, obrigado por uma mente sã. Eu não estava falando de uma mente espiritual, não. Digo só uma mente sã. Muitas mentes carnais são sãs, ou seja, o entendimento, existe inteligência, raciocínio. Obrigado por ter nos acordado com uma mente sã. Fiquei impressionado com aquilo. Depois de eu, que naquela época eu não tinha conhecido nenhum, mas depois de eu conhecer várias pessoas com perturbações mentais, eu apreciei mais a oração daquele irmão. Obrigado, Senhor, por uma mente sã. Conheci um irmão uma vez que pregava muito bem, e tinha uma mente brilhante, inteligente, memorizava textos. Alguns acreditam que foi por orgulho e por ele ter se achado grande que ele perdeu sua memória e sua mente por algum tempo. Foi um tempo curto. Não sabemos por quê. Foi aqui no Brasil, foi em Minas Gerais. Tem outro amigo que também aconteceu a mesma coisa, estudou comigo no Heartland e por determinados fatores ele passou alguns dias semelhante ao que aconteceu aqui com Nabucodonosor, pregador, aluno comigo no Heartland. E também tinha uma mente extremamente inteligente. Perdeu sua razão. Ficou quase como animal do campo. Inclusive, helicópteros ficaram o buscando nas selvas, nas matas do Instituto, durante uma noite, que ele não se encontrava, porque ele havia perdido sua mente. Isso no Heartland, amigo meu. Então, isso é uma realidade. Depois de ver várias experiências dessa natureza, eu pude apreciar mais a oração daquele irmão. E eu pude apreciar mais também a experiência que houve aqui com Nabucodonosor. E peço a Deus que ele me mantenha humilde. Com Ellen White, ele a manteve humilde através de aflição. Porque pela ocupação que ela teve, ela poderia ter se engrandecido muito. Mas depois de tantas calamidades, não tinha jeito. Não tinha como. É difícil se engrandecer muito em calamidades. É mais na prosperidade que o nosso espírito cresce. Verso 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens. Verso 34, no fim daqueles dias ele se levantou os olhos e tornou a vir o entendimento sobre ele. Ele disse, eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores. E fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se referindo à sua própria experiência. Deus humilhou Nabucodonosor porque ele andava na soberba. Essa é a última palavra que nós ouvimos de Nabucodonosor, o último relato. Sua história termina aí no capítulo 5, nós já temos o seu neto reinando, Belsazar. Mas um homem chamado Evil-Merodach, falaremos mais a respeito dele depois, quando fizermos a cronologia do livro de Daniel, mas Evil-Merodach foi rei durante os 7 anos da loucura de Nabucodonosor. Muitos argumentam, mas
Não está registrado nada disso na história. Como a Bíblia pode ser verdadeira? Vamos falar mais sobre isso depois, em outra aula. Mas esse homem, Evil-Merodach, que foi um rei em Babilônia, depois de Nabucodonosor, ele assumiu o trono durante os 7 anos da loucura. Que evidências mostram que Nabucodonosor estará no céu? Que evidências neste capítulo e no livro em si mostram que Nabucodonosor estará no céu? Essa resposta é para vocês raciocinarem. Não está em nenhum livro, pelo menos não assim, dessa forma. É uma pergunta que eu vos faço. Que evidências mostram que Nabucodonosor estará no céu? Ou, colocar de outra forma, estará. Que evidências indicam que Nabucodonosor morreu em Cristo? Lembram-se de que nós vamos usar o ano 563, que o comentário bíblico nos apresenta, como o ano do edito. Nabucodonosor morreu em 562. Se o edito foi escrito em 563, poderíamos dizer que os 7 anos de loucura ocorreram em 570 até 563, aproximadamente, claro. Isso quer dizer que o sonho de Daniel 4 ocorreu mais ou menos em 571 ou 572. Tudo aproximado.